Aqui na pauta de segurança pública, voltando com o nosso Henrique Carmo em Brasília, porque olha só, o Ricardo Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski da Justiça e Segurança Pública, claro, deve anunciar algumas diretrizes para o uso de câmeras corporais, outro assunto que inflama ódios e paixões e tem muita polêmica no entorno, mas realmente é um fato posto hoje em dia nas corporações policiais Brasil afora. Henrique, conta pra gente. André, logo mais agora às 11 horas, o ministro Ricardo Lewandowski deve assinar aqui no Palácio da Justiça essa portaria que vai definir essas regras para o uso de câmeras corporais por policiais no país. De acordo com o governo federal, o objetivo é unificar essa tecnologia entre os policiais com base em estudos científicos para a redução da letalidade por conta do uso deste equipamento por policiais. Além disso, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também deve assinar um projeto chamado Escuta SUSP, que vai fornecer assistência psicológica especializada para policiais civis, militares e também bombeiros militares com atendimento online. Então, logo mais, agora às 11 horas, aqui no Palácio da Justiça, o ministro deve assinar essa portaria que vai definir essas regras. A gente vai acompanhar tudo de pertinho para trazer para vocês aqui quais são essas novidades sobre essas regras de uso de câmeras corporais por policiais no país. Bom, Henrique Carmo, sempre preciso, sempre no detalhe. Obrigado demais. A gente volta com você ao longo da semana com todos os detalhes vindo aí de Brasília. Obrigado. E claro, abrindo para a nossa discussão aqui com a nossa belíssima bancada, Capitão Telhada fala para a gente. Afinal de contas, vai inibir a atuação policial ou vai coibir a brutalidade ou letalidade policial? A preocupação do ministro da Justiça, mais uma vez, ele demonstra que é isso. É controlar a polícia, como trouxe o próprio repórter aí. É baixar, entre aspas, baixar a letalidade policial. Inclusive esse termo está errado, porque a letalidade deve ser dita letalidade criminal. A polícia sai na rua todo dia para trabalhar, para cumprir sua missão, para voltar para casa. O criminoso, como que a gente acabou de ver, ele escolhe a opção do confronto. O indivíduo que passou há pouco, ele tomou a moto da vítima, a vítima entregou sem resistência nenhuma e ele disparou contra o rosto de um cidadão totalmente rendido. O que esse mesmo criminoso faria se encontrasse uma viatura policial? Ele iria trocar tiro, certamente, pela maldade e pela agressividade dele. E aí, o ministro está preocupado em controlar a polícia do Brasil. Algo que deve ser feito, todas as regras de engajamento, a fiscalização, os protocolos, pelos governadores do estado, que são os chefes maiores das suas polícias estaduais. E não o ministro da Justiça e da Segurança Pública vir ditar regras às polícias militares, usurpando das competências do cargo que ocupa atualmente. Ele que defende o desencarceramento, que comemora 50% de presos em flagrante serem liberados na audiência de custódia, ele que quer colocar aí mais controle, diminuindo a privacidade do policial, diminuindo os direitos. Mais uma vez, nós, policiais, principalmente os policiais militares, somos enxergados como cidadãos de segunda categoria, que não temos direito à liberdade, que não temos direito à privacidade, que daqui a pouco não podemos nos eleger, porque lá tramita em Brasília também cláusulas dentro do Código Eleitoral. O que vai faltar? Não vamos poder votar daqui a pouco? Vamos retornar ao passado? Vejo com muito maus olhos essa atitude, inclusive nessa data, do ministro da Justiça. Agora, Mota, eu queria trazer você também para a discussão, porque é um assunto que especificamente em São Paulo está dando o que falar. O governo Tarcísio lançou um comunicado nesse último sábado, que vem junto a um edital anunciando a compra de até 12 mil novos equipamentos. Comunicado esse que os policiais da Polícia Militar de São Paulo terão que ter ali a iniciativa de ligar a própria câmera assim que for atender qualquer ocorrência. A Defensoria Pública de São Paulo também está reclamando que o governo Tarcísio está descumprindo alguns compromissos, mas o fato é que, pelo que tudo indica, o governo Tarcísio é entusiasta, seja com ressalvas ou não, desse projeto de câmeras corporais. Afinal de contas, como é que fica? O Tarcísio, o governador Tarcísio, está tentando transformar as câmeras, André, num instrumento útil ao policiamento, à segurança pública. Porque a intenção desses apologistas das câmeras é usar a câmera como fiscal do policial, assumindo frontalmente que o policial não merece confiança, que o policial está sempre prestes a cometer uma ilegalidade, por isso precisa de uma câmera ligada o tempo inteiro. O que a gente está vendo também é uma centralização de poder cada vez maior no governo federal,
O movimento correto é em sentido contrário. O policiamento tem que ser o mais local possível. O modelo ideal de policiamento, para mim, é o policial municipal, que ele conhece o que é que tem que fazer ali. E digo mais, essa história de câmeras não encontra respaldo na prática. Há um relatório do Departamento de Justiça do governo americano, em 2018, que diz o seguinte: as principais razões pelas quais as polícias americanas adotaram câmeras foram melhorar a segurança dos agentes, aumentar a qualidade das provas, reduzir as queixas da população e reduzir o risco de abusos. Esse relatório do Departamento de Justiça americano diz o seguinte: foi feita uma revisão abrangente de 70 estudos de uso de câmeras e essa revisão abrangente não mostrou nenhum efeito consistente do ponto de vista estatístico. Ou seja, o governo brasileiro quer forçar a polícia a gastar dinheiro com um equipamento que tem zero de comprovação de eficácia naquelas coisas para as quais ele é anunciado. E essa pesquisa está no meu Twitter, depois quem tiver curiosidade pode entrar lá e achar. Vamos sublinhar as diferenças aqui de visões sobre esse tema que, como eu avisei, acirra ódios e paixões, opiniões divergentes. Eu vi Mano Ferreira aqui expressando um pouquinho de negação, assim, mexendo a cabeça, dizendo o que esse Mota está falando. Então, fala pra gente, Mano. Dessa vez é difícil. Geralmente concordo com o Mota, mas dessa vez eu vou discordar frontalmente tanto do Mota como do Telhada. E tem alguns pontos que são premissas. Primeiro, o Estado, todo agente do Estado tem, sobretudo, dever. Dever com a população. Dever de cumprir regra. Então, não faz sentido que um debate sobre como melhorar a eficiência do serviço público seja tratado no âmbito do direito do policial. Sobretudo, a gente tem que falar do dever do policial, assim como tem que falar do dever do político, do dever de todo funcionário público. E o dever é cumprir o procedimento, cumprir a regra. Segunda premissa, o Estado precisa sempre, isso é uma premissa liberal básica, o Estado precisa sempre estar sob controle. Sim, Estado tem que ser limitado e controlado, porque o Estado é a maior fonte de poder. E é muito arriscado ter o poder sem controle. O poder corrompe. E o poder sem controle corrompe descontroladamente. Então, nós precisamos ter o Estado sempre, o máximo possível, sob controle. E o braço armado do Estado precisa ter um controle duplo. Então, isso é um ponto essencial. Além disso, as evidências que nós temos, inclusive sobre o uso das câmeras na própria PM de São Paulo, e há estudos robustos sobre isso, conduzidos, por exemplo, pelo professor Leandro Piquet, da USP, que é insuspeito de qualquer tipo de esquerdismo, é um liberal clássico, que sempre atuou no melhor uso do que existe de melhor na ciência econômica, na econometria, nos dados científicos, na análise, mostra que há um aumento da eficiência policial com a adoção das câmeras corporais. Então, a gente precisa ter o Estado atuando com a máxima eficiência possível e, portanto, controlar, sim, o trabalho da polícia é essencial para que nós tenhamos um serviço efetivo prestado à população. Eu garanto, Mano Ferreira, que esse assunto ainda vai render demais ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, mas eu vou finalizar aqui com a última palavra, seja Mota, seja Telhado, o buffet está servido, senhores, fiquem à vontade. Eu quero falar, depois eu deixo o Mota, que o Mota é o nosso professor aqui. Jogo rápido, porque o nosso programa está repleto de outras notícias, mas vamos que vamos. Por que o Lewandowski não coloca a câmera na Polícia Federal, na Rodoviária Federal, que são as polícias dele? Deixa que a Polícia Militar, o nosso governador, que conhece de polícia, vai controlar. Tem que pôr também. Outra coisa, o que o Estado tem que controlar é o preso. É colocar mais tornozeleira, é fiscalizar o preso que está na saidinha. O funcionário público pode fazer o que quiser. Coloca a câmera no Lewandowski. Não 12 horas também, igual nós temos em São Paulo. Bom, o funcionário público tem que fazer o que quiser ou tem que ser controlado e bem gerido? Você colocar no policial uma câmera que filma 12 horas, onde 96 milhões de reais por ano
somente no programa das câmeras aqui em São Paulo, desses 96 milhões... Olha quanto gasta com a justiça. Tira um pouquinho da justiça, aumenta o orçamento da polícia. Mano, 37% é gasto desses 96 milhões somente em imagem de rotina. O que é a imagem de rotina? Que não serve para nada. É o policial na companhia. Serve. É o policial dentro do seu alojamento. Conformidade, é o policial fazendo com procedimentos relatório. operacionais padrão. Fazendo relatório. Serve para melhorar treinamento. Claro que serve. Não serve. É o policial sentado na viatura. Tem patrulhamento de 12 horas que muitas vezes o policial atende 1 ou 2 ocorrências. E cada ocorrência foi 10 minutos, por exemplo. Só que ele filmou 12 horas. Sim, qual o problema? Ou seja, você acha que é correto gastar dinheiro público com isso? Não, o gasto, o gasto não vai ser maior. Tem que ser otimizado. No momento em que não há ocorrência, a filmagem é feita em menor qualidade. O custo disso é baixo. O custo disso, diante da implementação da câmera, diante da implementação da câmera, qual vai ser a redução de custo de você diminuir o tempo de gravação? Isso é pouco. 38 milhões de reais 38 milhões é muito pouco no orçamento do Estado brasileiro. A gente está falando aqui da Justiça gastando 133 bi, com B de bola, não com M. Detalhe. Uma câmera que não pode pedir socorro, que o policial não tem como pedir emergência. Veja. Uma câmera que não identifica reconhecimento facial, que não identifica a placa. Tudo isso. Eu não sou contra aperfeiçoar o uso da câmera. É importante aperfeiçoar o uso da câmera. Sim, por isso mesmo que está sendo criticado em São Paulo, justamente essa licitação aberta para adquirir novas câmeras. Eu não consigo entender. Uma câmera que está exigindo lá justamente mais tecnologia, mais rendimento de bateria, inclusive, porque elas estão acabando, melhores qualificação e resolução, inclusive de imagem, melhor controle. Vai falar assim, não, a câmera não vai filmar mais. Vai. Inclusive, ela pode ser acionada à distância, remotamente. Então, assim, são falácias que muitos trazem na mídia, nas tribunas, pelos parlamentos afora, Senhores, que não condizem com a realidade. Vamos trazer o Roberto Mota, então, deixando a última palavra para o nosso convidado diretamente do Rio. Professor Mota, fala, vai que é sua, querido. Então, olha, o Mano quer controlar o Estado. Eu também quero. Eu acho que nisso ele está certíssimo. Só que ele acha que as câmeras nos policiais significam o controle do Estado. Eu acho que ele está errado. Eu acho que o Mano não tem familiaridade com as ações policiais. As câmeras são, na verdade, um instrumento ideológico usado para coibir o trabalho da polícia. É isso, só Mota. você olhar... A câmera, no caso de São Paulo, surgiu por iniciativa da própria PM. Não foi uma questão ideológica, foi um aperfeiçoamento institucional das próprias forças. Não. Mano, todos os defensores que eu conheço das câmeras são pessoas ligadas a organizações, são as mesmas organizações que defendem desencarceramento, abolicionismo penal, descriminalização das drogas, desmilitarização da polícia. Não, mas a iniciativa, no caso de São Paulo, veio dos próprios coronéis, da própria força, da própria PM. É uma iniciativa institucional, não vem de ONG de esquerdista. Não, mano. Essa história de câmeras nas polícias do Brasil não se originou das polícias. Originou. Não. E tem Vamos mais. checar. Eu não conheço nenhum estudo que mostre que essas câmeras servem para alguma coisa. Você citou o estudo do professor Piquet Carneiro. Eu não conheço. Mande para mim, por favor, porque eu vou ler com toda atenção. Vou mandar. Eu não conheço nenhum estudo na verdade, eu conheço o estudo do Departamento de Justiça americano. Está disponível, eu coloquei agora no meu Twitter. É um estudo de estudos. Ele reviu 70 experiências e a conclusão é clara. Não existem dados para comprovar isso. Eu vou publicar também nas minhas redes. Existem estudos bem feitos, estudos mal feitos, existem implementações bem feitas e mal feitas de câmeras. Então, isso é um ponto, como toda política pública, que merece ser avaliada pelos seus resultados, não pelas intenções. Mas, em São Paulo, a iniciativa surge dentro das próprias forças. O coronel Camilo é um dos responsáveis pela implementação aqui na PM de São Paulo. Mota, por que você acha, então, que o governador Tarcísio está tomando essa iniciativa, se é que é uma pauta tão associada a essa cantilena garantista, abolicionista penal que promove desencarceramento e frouxidão e leniência penal?
Por que então ele está indo nessa direção, apostando até na contratação de mais câmeras e em implementar de uma forma cada vez mais concreta aí na atuação policial da sua própria corporação? O governador tem a responsabilidade de gerenciar uma força policial e ele tem que compatibilizar diversos interesses e diversas opiniões. O governador não tem a mesma liberdade que eu tenho, por exemplo, para dizer que isso é uma besteira. Não sei se vocês viram, a Defensoria Pública de São Paulo recorreu à Corte Suprema por causa das modificações que o governador fez no edital para que as câmeras passassem a servir mais ao policiamento. A Defensoria Pública recorreu, pedindo que essas modificações sejam desfeitas. Eu pergunto a vocês, quantos votos a Defensoria Pública de São Paulo teve na última eleição para governador? Está aqui a resposta. 0. Mas, de fato, a discussão segue adiante. Obrigado pelo debate bem espirituoso aqui. Jess, você tem o tira-teima aqui entre Mota e Mano para a gente fechar a conta aqui? Eu tenho o tira-teima. E, realmente, as câmeras elas surgem da iniciativa de um coronel no governo de João Dória, no programa Olho Vivo. Então, em 2021, foi uma sugestão ali do coronel. A verdade é o programa Live Eye. Live Eye. E ele mas eu colocaria o parêntese que, desde o primeiro momento, muitos policiais e muitos assim que foram afetados foram contrários, mas de fato surge nesse aspecto aí do programa Olho Vivo no governo do João Dória com o Camilo. O que, claro, não elimina ou não atenua ali a validade das críticas e do debate que a gente teve aqui, que foi mais do que bem-vindo e aqueceu o nosso Morning Show. Mas a gente segue adiante.